Sejam todos muito bem-vindos ao canal Artelli Costura Criativa. Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer essa linda peça, um porta-caderno feito em plástico cristal. Ele tem dois bolsos aqui, um na frente, um menorzinho, e o bolso principal, que cabe um caderno até um caderno de 10 matérias. Tá? Ele tem essa profundidade, que é um diferencial dessa peça. E eu vou também estar dando dicas para vocês que podem estar fazendo a personalização, mesmo sem ter uma máquina de bordado ou de sublimação. Então, fica aqui comigo que eu já vou te passar todos os detalhes. Então, olha lá, a peça de hoje a gente vai fazer esse porta-cadernos. Ele tem um zíper aqui na frente com a personalização em bordado. Caso vocês não tenham como fazer com bordado, e também não tem como fazer como sublimação, vou ensinar uma técnica bem facinho de vocês utilizarem para também poderem personalizar. Então, ele tem um bolso aqui na frente, ó, que cabe canetas e objetos menores. E tem o bolso aqui de cima, onde você vai colocar o caderno, o planner, tá? Aqui é um caderno de uma matéria, mas ele cabe até um caderno de 10 matérias bem tranquilamente, tá bom? Aqui, porque ele tem essa profundidade, ó. Esse que é o diferencial dessa peça, ter essa profundidade na lateral. Inicialmente, essa peça, ela é feita apenas com uma parte aqui de cima, plana, dessa forma assim. Tanto aqui em cima, como lá embaixo. Mas, a pedido da cliente, eu adaptei a peça e fiz ela com uma profundidade. Então, eu vou ensinar pra vocês todo esse passo a passo. Vamos lá para as medidas, chega de conversa. Então, a gente vai trabalhar com plástico cristal. Eu vou precisar uma vez no tamanho de 35 de altura por 27 de largura, tá? Uma vez. Vocês vão ver aqui a medida. Vou precisar uma vez, um pouquinho menor do que aquele, que vai ter também 27 de largura por 33 de altura, tá? E pro bolso, ele vai ter 27 de largura por 20 de altura. Mas essa altura aqui, você pode estar trabalhando conforme a sua preferência, né? Você pode deixar ele mais altinho para caber um caderno pequeno, ou você pode, enfim, deixar ele mais fininho ainda, só para colocar os lapisinhos aqui bem embaixo e deixar toda a parte da frente visível, né? Pra pessoa ver o que tá lá dentro, enfim, aí fica a escolha do que você achar que fica melhor ou qual é a necessidade da peça, né? Porque a gente vai adequando conforme a necessidade e o gosto e o interesse. Quero passar pra vocês a questão aqui da personalização, gente, isso é uma dica bem legal. Eu tenho uma máquina de bordar, né? Ela tem um bastidor pequeno, mas para esses trabalhos de personalização nas peças que eu trabalho, ela tem sido bem suficiente, eu consigo me adequar. Mas muitas vezes você não vai ter nenhuma máquina pequena, não vai ter nenhuma, né? Porque é um material um pouco alto custo, né? Então, eu tenho uma sugestão para vocês, vou pegar esse plastinho aqui para mostrar a ideia para vocês. Aqui tá até um pouquinho largo, deixa eu pegar o mais estreitinho. Deixa eu ver uma sobrinha aqui, para vocês analisarem aqui comigo. Aqui, ó. Esse aqui tem a mesma medida aqui da largura da peça, 27, e ele tá aqui, acho que com 8 centímetros de altura, mais ou menos. Qual que seria, assim, a minha dica, a minha sugestão, né? Se por acaso você precisa personalizar a peça e não tem máquina para sublimar, não tem máquina para bordar, o que você poderia fazer? Fazer um outro bolsinho aqui na frente desse bolso. No lugar onde tá aqui essa personalização, aqui é o bolso de fora. No lugar onde tá essa personalização aqui, que eu fixei com o tecido e o bordado, você colocaria uma faixinha aqui, costurando ela nas laterais, formando um bolsinho, tá vendo? E o que acontece? Aqui dentro do bolsinho, você pode colocar um papelzinho com o nome, com a personalização, pode fazer, de repente, imprimir com o personagem, com o desenho, né? E colocar aqui, pode ser tanto ocupando, por exemplo, todo esse espaço, ele fica numa faixa aqui de papel que entre aqui, né, no bolsinho, ou como eu fiz assim, pode de repente ser só um menorzinho e colocar no meio.
E você pode tanto fechar, porque ele vai ficar uma personalização fixa, assim, ou você pode, de repente, até deixar aberto, né? Colocar um botãozinho Ritas, de repente, fazer um charminho aqui, porque daí a pessoa pode estar abrindo e ela personalizando ali, usando esse espaço como ela quiser, alterando, de repente, a personalização, tá bom? Então, essa é uma sugestão bem interessante que você pode usar em algumas peças quando você precisa personalizar e não tem como, tá? Eu já usei isso algumas vezes. Essa é uma sugestão, tá vendo? Ficaria um bolsinho e você pode colocar a personalização escrita a próprio punho, ou você pode imprimir no computador, numa lan house, né? Já fica mais fácil, tá bom? Essa é a minha dica, espero que vocês tenham gostado e aproveitem bastante. Não deixe de fazer um trabalho personalizado, mesmo que seja usando uma estratégia diferente. Claro, informa para o cliente, faz uma de amostra, demonstra, faz as fotos, faz o vídeo. O cliente vai saber como que é a tua personalização, qual é a oferta que você tem no momento. E muitos clientes vão super, né, aceitar da mesma forma, tá bom? Então, muito bem. Vamos precisar também, além desses 3 cortes de plástico, a gente vai precisar também de 2 zippers, dois pedaços de zíper, ou se você tiver aquele zíper fechado, né? Daí também tem que ser aqui na medida certa. Um pouquinho maior, eu peguei aqui um pouquinho maior do que essa medida de 27, então aqui ele tem mais ou menos 35 centímetros para ter uma sobra tranquila para colocar o cursor. Então, vai ser um pro bolso principal lá em cima e um pro bolsinho de baixo aqui do meio, tá bom? 2 cursores e o fechamento dessa peça vai ser no viés. Nesse caso, eu vou estar usando o viés todo preto, porque é pedido da cliente que ela viu a imagem e pediu um semelhante a essa imagem. Então, tô criando essa peça mais parecida com as cores que tem no pedido da cliente. Então, vamos para a máquina começar a montagem, que vocês já vão ver como que vai ficar muito bonito esse porta-caderno. Pode ser porta-documentos, pode ser o que você achar que precisa guardar ali, né? Então, é bem interessante. Vamos lá para a máquina agora. Eu fiz a montagem da personalização no meu bolsinho externo, aqui. E agora, a gente vai começar a montagem das peças para formar os bolsos. A gente sempre vai começando nas montagens, assim, dos bolsos, do menor para o maior, porque o menor vai fixando no médio, o médio vai fixar no grande, né? Então, a gente vai fazendo do menor para o maior para dar certo. Como eu faço aqui a colocação do zíper? Eu sempre corto um pedaço do viés já na medida aproximada, que eu vou precisar, porque se eu fico usando ele no rolo, eu só deixo ele inteiro quando eu vou fazer uma peça, passar viés numa peça muito grande, daí eu não tenho noção realmente do quanto vai de viés, né? Mas, se não, nas peças menores eu corto, porque eu derrubo toda hora o rolo, gente. Então, não estranhe vocês verem aí toda hora eu me abaixando, tentando catar alguma coisa aqui, escutando barulho, que eu derrubo tudo toda hora. Vivo estragando minhas tesouras por causa disso. Então, eu vou pegar o viés. Na parte de trás aqui dele, do avesso, onde tem, né, aqui as dobrinhas, ó, eu vou colocar ele com essa parte pra cima. Então, na verdade, é o direito do viés com o direito da peça. E eu vou vou colocar ele bem alinhadinho aqui na beiradinha do plástico, tá? E vou passar uma costurinha fixando aqui. Primeiro essa parte, fixando ele assim aberto. Aqui eu vou usar o pezinho de máquina, mas se você estiver fazendo na máquina doméstica, o pezinho, ele é um pouquinho maior, né? Então, usa de referência aqui a dobrinha, tá? Se você tiver, teu viés for como o meu, que ele tem aqui, um lado é um pouquinho mais estreito, uma dobrinha, e a dobrinha um pouquinho mais larga, eu tô fazendo pela dobrinha mais larga, tá bom? O viés que eu tô usando não é o Cinderela, é esse aqui, ó, Destaque Viés, do grupo Peripan. Mas eu acho que, se eu não me engano, as medidas do Cinderela são iguaizinhas, que é o que normalmente as pessoas mais têm, né, mais usam. Eu vou diminuir comprimento do ponto menor, comprimento do ponto maior. Fiz aqui colocar 1,3,5 da minha máquina, tá? Depois, no acabamento, eu vou colocar um ponto maior para ficar um pesponto bonito. Então, vamos lá.
Muito bem, feito isso, eu venho aqui e vou vincar, vou dobrar ao meio esse viés. Olha aqui, ó. Vou dobrar ele ao meio, dessa forma. E vou vincar pra ele ficar bem dobradinho. Eu faço isso com a mão mesmo. Se você tiver o hábito de usar vincador, alguma outra coisa, né? Então, eu vou só dobrar e vincar pra ele ficar bem definidinho aqui, a dobrinha. Porque o zíper vai vir aqui dentro desse viés. É dessa forma que eu faço a colocação do zíper quando tem que fazer esses bolsinhos assim. Tanto no tecido também, no sintético, normalmente eu faço assim. Então, ele ficou assim dobradinho. Eu vou vir com o zíper e vou colocar ele aqui dentro. Outra dica, gente, se você tiver dupla face para tecido, você vem, passa aqui a dupla face e daí você cola aqui o zíper em cima. E depois já fecha e já vem costurando, né? É bem mais prático. Eu estou sem a fita dupla face, então eu vou pro plano B. Plano B aqui vai ser o quê? Vai ser alfinete. Ai, mas é plástico, não sei o quê. Realmente, no plástico você não vai poder furar no meio, colocar alfinete em alguma situação, porque vai ficar o furinho e vai aparecer, né? Pra quem estiver olhando ali, vai aparecer. Mas aqui, ó, nessa parte da costura, é uma parte que vai ficar escondida, não vai aparecer. Então, dá pra usar um alfinetinho assim. Precisa encher de alfinete, fazer uma peneirinha aqui, né, gente? Mas, outra coisa, pessoal, eu sou canhota. Então, tem muita coisa que eu faço, talvez, ao contrário do ponto de vista de vocês que são destros, né? Da maioria. Deve ter algum canhoto aí também que me entenda na prática, né? Mas, enfim, eu não me importo com isso, mas é só pra explicar. Porque, às vezes, tem alguns movimentos aqui que você vai ter que adequar ao seu posicionamento da sua mão, né? Por exemplo, aqui, ó, eu coloco o zíper assim, nessa posição. Mas daí, pra costurar, eu vou colocar ele ao contrário, assim, ó. Tá? Na máquina. Vou vir costurando daqui pra cá. Isso eu não sei dizer se é específico por conta da posição pra mim ou se é no geral. Então, tem coisas que eu, às vezes, não percebo. Se, por acaso, eu fizer alguma coisa que fica meio ao contrário, atravessado, não se incomodem porque eu sou canhota. Você faz da maneira que fica melhor aí pra tua mão, tá bom? Então, só pra não precisar ficar explicando isso em outros momentos do vídeo, porque eu nem sei quando eu faço alguma coisa que vocês podem considerar ao contrário. Comprimento do ponto maior. Aqui, como vai ser para pesponto, né? Na verdade, vai fixar, mas vai ficar aparente. Então, eu coloquei o ponto maior, tá bom? E vou fazer essa costura agora o mais próximo aqui da grimalheira, dos dentinhos aqui do zíper. Feito isso, agora você vai ver que ele ficou assim, ó, ficou bem bonitinho, fixado, ó. Por trás ele dá um acabamento muito bom, porque trabalhando com o plástico, né, a transparência, a gente tem que ter esse cuidado também com o acabamento, porque fica visível, né? Aqui eu gosto de fazer uma outra coisa. Ele fica assim, ó, soltinho, tá vendo? Dá pra ficar assim se você não se incomodar, mas eu me incomodo. Então, eu passo uma segunda costura na beirinha de cá, fixando pra ele ficar firme, ficar mais firminho aqui. Esse aqui, como ele tá no sintético, ó, o sintético não vira fácil, mas aqui ele fica mais molinho. Pode não ser necessário, mas eu prefiro fazer, eu me incomodo com o viés ali solto. Olha, ele fica assim, tá? Daí fica bem firminho, tá bom? Então, agora a gente vai fazer a colocação do viés na parte de cima, pra gente poder fixar essa peça no bolso, né, na parte maior, parte do meio. Como que eu vou fazer aqui? Eu vou dobrar esse viés ao meio, pra eu ter a mesma medida que eu tive na parte de baixo, pra elas ficarem equilibradas, né, ter uma simetria. Vou dobrar ao meio.
vinca bem. Feito isso, eu venho agora aqui no zíper, eu vou vestir ele aqui, tá vendo? E daí, eu posso vir e fazer a costura aqui já fixando os dois. Se você preferir fazer aqui aberto, fixa primeiro e depois fecha, pra ficar mais estável também. E eu a mesma coisa, coloca a fita dupla face aqui, pode ser, ó, na parte de baixo aqui. E daí vem, fixa com a cola aqui da dupla face e depois só vem fechando. Eu vou fazer o esqueminha de fechado, mas com alfinete pra estabilizar, tá bom? Só tendo garantia, assim, segurando que o zíper está realmente até o final aqui da dobra, tá bom? Tem que tomar esse cuidado nessa parte. Só isso mesmo, pra ele não ficar torto. Então, vou arrumar ele aqui na posição que fica melhor pra mim. Espero que vocês também estejam conseguindo ver. Eu gravo meus vídeos completamente sozinha, pelo celular, então eu não consigo ter uma visão certa. Eu posiciono a câmera, eu faço até a marcação aqui com fita crepe, assim, ó, pra eu ter um direcionamento da onde o foco da câmera tá, mas às vezes vai acontecer de não estar no foco, né? Então, me desculpem, qualquer dúvida, façam as suas perguntas no comentário que eu tento esclarecer melhor. Mas aqui é simples, não tem segredo, assim, né? Olha lá, fixei. Agora eu venho, vou pra máquina e vou fazer a costurinha dele, fixando os dois já de uma vez aqui. Olha lá. Agora, gente, o ponto bem importante. Não esqueçam de colocar o zíper, o cursor do zíper assim que você montar aqui o bolso, tá bom? Porque senão depois que você fecha os lados, tudo, gente, daí é aquela confusão, muitas vezes nem compensa. Eu muitas vezes nem falo que nem compensa desmanchar, mas enfim. Então, lembre que assim que você terminar a fixação do bolso, já coloque o primeiro cursor. Então, agora a gente vai pegar aquela segunda peça, que é tamanho médio, né? Que ela é do meio. Ela tem aqui 27 por 33, 27 na largura por 33 aqui na altura, tá bom? E a gente vai fazer a fixação do bolso nessa peça aqui. Então, agora é a hora que você tem que vir e arrumar bem certinho o plástico com o plástico, tá? Pra não ter problema. Precisar média aqui de cima pra baixo, ajusta, vai fazendo bem certinho esses ajustes, porque senão a peça fica torta, né? Simples assim. O meu plástico aqui do bolso, esse plástico do bolso, ele tá, eu cortei com 1 centímetro a mais. Então, eu tô tendo que dividir meio centímetro pra cá, meio centímetro pra cá. Agora, eu vou primeiro costurar, daí que eu vou tirar esse excesso. É bom a gente, às vezes, fazer esse recurso de deixar um pouquinho a mais, porque plástico é um material bem chatinho de lidar, assim, no sentido que às vezes ele escorrega, às vezes ele dobra um pouquinho, ele faz uma seguradinha na máquina, daí fica um pouquinho torto que seja, já vai estragar todo o processo, né? Então, eu vou tentar aqui ajustar bem certinho. Tudo certo, agora ele tá na medida, na altura certinha. Alinhei com a risca aqui do meu plástico, o meu plástico ele tá um pouquinho maior, mas eu tô indo pela risca, então tá bem alinhadinho aqui. E fiz a medida aqui em cima, ele tá dando 11 de cima pra baixo, tá bom? E agora eu vou fazer a costura em cima aqui do viés, aquela segunda costura que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui, porque é essa costura que vai fixar o bolso, né, no corpo dessa peça.
Muito bem. Já vamos aproveitar e vamos fixar aqui, ó, a lateral. Não coloque ainda, não passe costura em cima do zíper, senão já fica difícil, você vai ter que desmanchar para poder passar o cursor, tá bom? Então, olha lá, fixamos o bolso, agora a gente vem para a colocação do cursor. Eu vou colocar o cursor deste lado aqui, pra fechar pra lá e abrir pra cá. Então, eu faço aquele esqueminha de tirar uma pontinha do zíper. Aqui também, eu acho que vai ser conforme a mão de vocês vão tirar a direita, eu vou tirar a esquerda, tá? Eu viro pra cá, de frente aqui, eu tiro um pedacinho. Um pedaço um pouco maior. Então, ele fica assim, pra facilitar pra mim, eu tiro o lado esquerdo, porque é onde eu tenho mais domínio pra conseguir fazer o movimento aqui de encaixar o zíper. Vocês, normalmente, né, os destros vão fazer à direita, também acho que depende, né? Não sei. Vamos lá. Então, eu vou colocar o zíper, vou encaixar ele aqui do ladinho que tá cortado, ó. Seguro lá em cima e puxo, ele entra aqui certinho. Vou deixar aqui no meio da peça. Agora, nós vamos para a colocação do segundo zíper, é o mesmo processo. Eu vou pegar 2 pedaços de viés, vou costurar um lado aqui, vou vincar, vou fazer esse processo aí mais rapidinho, porque vai repetir o mesmo processo do bolso de baixo, ok? Então, olha lá, a gente fez a primeira parte aqui da colocação do zíper, igualzinho a gente fez no bolsinho de baixo, certo? E daí, agora eu venho, ainda não coloco o viés da parte de cima. Você vai ver aqui, ó, eu vou encaixar o bolso, toda essa parte da frente do bolso aqui, que já tá montado com o zíper, em cima daquela peça maior, que é a de 35 por 27. Começo aqui por baixo, ajusto bem o bolso aqui, todos os bolsinhos, no caso, né, os 3 plásticos aqui embaixo, ó. A costura tá bem certinha em cima da linha, tá? Essa beiradinha de plástico é rebarba, é sobra, depois eu vou cortar, mas a costura tá bem em cima da linha do de baixo, ó, bem certinho. Vou equilibrar aqui as laterais pra ficarem bem certinhas e vou subindo esse plástico. Então, ele tá bem arrumado, bem alinhadinho. Aqui em cima, ó, eles vão bater a altura. Tá vendo? Eles estão aqui todo, tá junto aqui, ó, o de trás e o zíper. Então, agora, na colocação desse viés de cima, vai ser com o viés do fechamento, tá bom? Então, o que que eu vou fazer primeiro? Eu vou só juntar aqui e fixar com no caso, os meus alfinetes. Pode ser também aqui, fica tranquilo de usar as presilhas, né? Mas aqui eu aí eu vou usar os alfinetes. Então, o que eu vou fazer agora? Vamos fazer refilar tudo que tem de sobrinha, se tiver alguma sobrinha. Acertar aqui primeiro, antes de cortar, vou colocar aqui o cursor. E depois eu vou acertar todas as laterais, tá? Pra gente começar a colocação do viés e também
antes da colocação do viés, ainda fazer a caixinha de leite, mas já é a parte final. Então, vamos primeiro colocar o cursor do zíper, para não se esquecer de fazer isso. Então, olha lá, fiz todos os cortes da rebarbinha para ficar mais fácil de visualizar, para organizar agora o acabamento. Eu vou fazer uma costura de segurança em toda a volta, tá? E daí também já vou fazer a marcação aqui das caixinhas de leite. Eu vou fazer marcação aqui da caixinha de leite de 2 centímetros, de 2 por 2, aqui nos cantos de baixo, tá bom? Então, eu vou passar toda a costura e já vou fazer a marquinha aqui, a marcaçãozinha, porque daí a gente já faz o reforço da costura, sabe? Na hora de abrir a caixinha de leite. Então, eu venho aqui com a régua e vou fazer uma marcação com caneta mesmo. Vou fazer a marcação de um quadradinho aqui, de 2 por 2, tá? Que vai ser o suficiente para dar profundidade, ficar melhor para colocação de cadernos de uma maior quantidade de material, um caderno mais largo, ou enfim, né? Para caber, ajeitar melhor mais peças. Por que eu já deixei marcado? Porque como vai ser recortado, né? Então, ele perde aqui a linha, onde costura e onde daí corta, ele perde a resistência aqui no cantinho. Então, no final aqui, ó, dos dois ladinhos do quadradinho, faz uma costurinha de reforço, tanto aqui e aqui desse lado. E no lado de cá também, faz uma costurinha de reforço neste cantinho, bem aonde termina o risco da caneta. Não sei se vocês conseguem ver muito bem, mas é no finalzinho da marcação, tá bom? Então, vamos lá. Aqui na parte do zíper, eu vou fazer por trás aqui, ó, pra eu poder enxergar bem certinho. Aqui, a vinda pra cá, sabe? Eu consegui ver bem certinho ali pra não ter perigo de costurar torto esse zíper. Eu vou arrastando aqui o cursor, porque o cursor, ele deforma um pouquinho o zíper aqui, né? Ele deixa essa ondinha. Então, aonde eu vou passar a costura, eu levo o zíper pra antes ou depois, pra que não fique essa deformidade. Fechamos toda a volta, tá? Eu já deixei marcadinho aqui, ó. Peguei uma régua e fiz uma marcação de 2 por 2 aqui nos dois ladinhos de baixo, pra eu saber aonde vai ser feito a caixinha de leite pra dar profundidade, tá bom? Mas agora, o que vai acontecer? Eu vou fazer a colocação do viés de toda essa volta aqui e aqui embaixo. Só não nesse espaço onde vai ser cortada a caixinha de leite, certo? Pra depois a gente poder fazer o acabamento da caixinha de leite aqui bem certinho. Então, eu vou pegar o rolo. Agora, eu vou pegar o rolo de viés, que eu sempre derrubo, que eu já derrubei. Espera só um pouquinho. Voltei. E vou fazer a colocação do viés de acabamento. Como que eu vou fazer? Vou fazer pelo lado de trás primeiro. Eu faço a primeira costura por trás, tá? Eu vou vir aqui. Vou começar nesse cantinho aqui. E vou costurar da mesma forma que eu fiz no zíper. Bem rente aqui ao plástico, pelo maiorzinho. E eu vou costurar rente a ao final dessa dobrinha aqui.
Vou costurar aqui que no meu caso dá bem certinho o pé de máquina. Vou fazer toda a volta aqui em cima, na parte de cima da bolsa, que tá aqui, né? E vou até aqui no outro lado. Depois eu vou parar e vou fazer só essa parte aqui. Me acompanhe que vocês já vão entender. Jogo pra direita e volto pra esquerda. E viro a pontinha, ó, forma um biquinho, tá vendo? Eu volto com esse biquinho pra cá, pra costura e até o final. Um pouquinho antes, até a divisa, ó. Deixo um pouquinho menos de 1 centímetro. Eu finalizo aqui. Daí eu viro, jogo esse biquinho, ó. Ele formou esse triângulozinho, tá vendo? Jogo esse biquinho pra lá e volto a costurar daqui. Deixa 1 milímetrozinho aqui. Como que eu faço o cantinho, olha. Pouco antes do pezinho chegar aqui no final, eu já viro, ó. Seguro ele bem rente ao término da peça e vou virar pra lá, ó. Deixando a pontinha aqui e formando esse ângulo assim. Dou uma vincada, ó, ele ficou todo pra lá. Só que daí agora eu vou voltar com ele pro lado de cá. Deixando a dobra rente também ao que tá vindo lá, ó. Ficou assim, dou aquela vincadinha. Então, fui pra direita e voltei pra esquerda. Ó, ele fica retinho aqui também. Só que, ó, a gente vai ter que levantar essa pontinha aqui que formou um triângulozinho, certo? Eu vou levantar e jogar ele primeiro pra baixo, porque eu vou vir com o pé calcador até aqui bem pertinho, não vou costurar em cima da dobra. Vou vir aqui, vai sobrar um meio centímetro aqui antes. Ó, vem. Até aqui. E paro. Viro a peça. E agora, esse biquinho aqui, eu viro pra lá, pra cima, digamos, né? E vou começar também deixando uma pontinha aqui, ó, um meio centímetro mais ou menos, pra não costurar nessa parte do triângulo, pro triângulo ficar livre. Começo um pouquinho mais pra frente. Temos de fazer o remate e continuo. Arrumar o cantinho na hora de desvirar. Agora, eu vou desvirar a peça e vou trazer o viés pra frente, porque eu vou fazer a costura de fechamento aqui na frente, certo? Importante você tentar colocar o viés cobrindo essa linha, mas não ultrapassando o viés de trás. Então, tenta equilibrar aqui, ó, pra que ele fique dessa forma. E a costura que bate aqui vai bater também em cima do viés de trás, não vai ficar pra fora na costura, tá bom? Então, vamos começar até chegar lá no cantinho. Quando chega pertinho aqui do cantinho, deixa eu já tirar essa linha pra não ficar aparecendo. Também a gente vai virar tudo pra frente aqui.
Vira com cuidado, só sentar bem ali atrás, ó, que aqui atrás ele já vai estar formando um triângulozinho. Olha aqui. Tá vendo? Já sentou atrás. E daí, aqui na frente, a gente faz manual. A gente vem com a costura seguindo da mesma forma até aqui, mais próximo, ó. E ele vai formar um ângulo aqui. E depois, na hora de costurar este lado, é só sobrepor, que ele vai formar o cantinho mitradinho ali, ó, bem certinho, certo? Então, vamos lá. Aqui eu já coloco ele por cima, na posição. Tem uma linhazinha incomodando ali, mas tudo bem. Eu passei um pouquinho, vou voltar um ponto. Isso. Pra vir com ele normalmente, seguindo aqui o fechamento agora da parte do zíper. É a mesma coisa, ó, já vou ter desvirado, desviro todo o viés pra frente, ele já vai, deixa eu chegar aqui mais perto, que a câmera tá bem fechada o foco, ó, ele já formou ali atrás, aqui é só, olha, eu só virei pra cima, ele já forma aqui, ó, bem acerto, bem pra cá, vinco, e jogo esse por cima, ele vai formar o ângulo aqui. Viro. E continuo normalmente, sem problema nenhum. É bem prático de fazer. Agora, nós já vamos aqui para a parte de baixo. Então, olha lá, feita a colocação do viés na parte de baixo e em toda a volta. Agora, a gente vem para fazer aqui os cantinhos da caixinha de leite na parte de baixo, tá bom? Então, a gente vem, vai abrir agora, colocando a mão aqui por dentro. Aonde eu já deixei as marcações, as minhas já estão fraquinhas aqui de passar a mão. Deixa eu reforçar aqui para vocês conseguirem enxergar, tentar enxergar aí pelo vídeo. Então, a gente vai abrir formando esse triângulozinho ali na marcação. Ajeita bem as costuras, uma por cima da outra aqui, da parte da frente e da parte de trás, para que ele fique bem centralizado, tá bom? Olha, ele vai formar um triângulozinho assim. Eu não fiz o desenho da caixinha de leite na parte de trás, né? Se você fizer a frente e atrás, ele vai formar um risco aqui. Então, com o plástico ele gruda, então você precisa dar uma reforçada aqui para ele alinhar certinho, não ficar cruzado o risco, para tentar fazer o melhor possível. Mas como ela é bem pequenininha, não tem muito erro. Formou o triângulozinho. Ele parece que tá torto aqui, ó, porque como o viés tá pra cima deste lado, ó, fica bem pouquinho, mas se pensar que é daqui, né, ó, ele tem a mesma quantidade, tá bom? Não se iludam ali por causa do viés.
Importante agora é você jogar o viés aqui do fundo, ó, pro mesmo lado, esse aqui pro mesmo lado daquele ali. Então, ó, ele tá, nessa posição, ele tá virado pra esquerda, pra lá. Então, esse aqui também vai ter que virar pra esquerda, tá bom? Então, vamos abrir aqui. Tá bem grudado. Não sei na cidade de vocês, mas hoje aqui, dia 24 de setembro de 2023, está muito calor. Fez muito calor o dia todo, agora já é finalzinho da tarde, não sei nem bem que horas são agora. Mas ainda tá muito abafado. Deu uma chuvinha, mas mesmo assim, só apagou o pó, como diz minha mãe. Só deu pra apagar o pó, mas o calor continua o mesmo. Então, a gente abre bem aqui o plástico, desgruda tudo. A pontinha ali de dentro não tá desgrudando, mas não vai fazer diferença aqui fora. Aqui da parte da costura tá tudo bem abertinho. E vamos passar uma costurinha aqui. Vamos lá. Vamos cortar e tirar todas essas linhazinhas chatinhas aqui que ficam aparecendo, tá? Pra cortar mais rente um pouquinho. Essa tesoura aqui é uma tesoura, na verdade, de papel, né? Não sei nem o que eu tô fazendo com ela. Mas, enfim, pra cortar plástico, ela funciona bem também. Já né? Daí vem aqui na parte de cortar o viés, que é mais grosso dela, já mastiga bastante aqui, ó. Tá vendo? Vamos tirar as linhazinhas todas, deixar esse cantinho bem limpinho, só pra colocar o viés agora. Lá, muito bem, os cantinhos estão feitos ali na costura básica, né? Só que agora a gente vai fazer o acabamento também no viés. Qual que é a jogadinha aqui? Jogada aqui agora é você pegar um pedaço de viés maior, que tenha uma boa sobrinha aqui das laterais, tá? Nesse caso, tá até sobrando um pouquinho demais, mas eu vou aproveitar o cantinho que sobrou daqui do fundo, sabe? Então, eu já vou usar ele. Nesse caso, agora eu vou vir fazendo por cima, tá vendo, ó? Aqui é a parte de cima, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Aqui é a parte de cima. Eu vou fazer ele aqui primeiro por cima e daí vou rebater por baixo. Eu acho melhor assim. Então, eu venho assim nessa posição, aqui é em cima. Eu vou passar uma costurinha aqui, fixando ele nessa beiradinha. Já mostro pra vocês. Ó, costurei, vou tirar aqui as linhazinhas, porque o corte da minha máquina não tá muito regulado. Então, tá ficando bastante limpo. Ó, costurei pela parte de cima aqui, né? Pra vocês entenderem, ó. Aqui embaixo eu costurei, ele tá assim, certo? Agora, a gente vem e vira... Ainda tem mais uma linha aqui, gente. Essas linhas aparecem do além. Ó, vai virar aqui pra cima, puxa ele pra cá. No caso, a parte vai vir pra baixo, né? Vai vir pra baixo. Só que pra dar o acabamento, o que a gente vai fazer? Vai fazer uma dobrinha com essas laterais aqui, ó, pra dentro, assim, ó. E depois dobra esse por cima, pra o cantinho aqui ficar com acabamento. Tá muito comprido, não precisa tudo isso. Eu vou diminuir um pouquinho. Um pouco desse lado aqui eu tenho que diminuir mais. Aí, tá bom. Ó, eu dobro aqui. Isso fazendo ali no calcador é mais fácil, mas eu vou mostrar pra vocês como que vai ser. Porque daí pra segurar, eu vou usando o descosturador. Às vezes eu uso assim também até a tesourinha de ponta, tá? Porque ele precisa ficar nesta posição e aqui. E daí, pra essa pontinha aqui, ó, entrar bem certinho, na hora de costurar ali, ó, eu empurro com a pontinha, né? Do descosturador ou da tesoura, pra poder começar. E também na parte do final ali. Então, assim, as pontinhas ficam bem certinhas pra dentro aqui. Daí não tem erro. Vou tentar caprichar, né, nesse acabamento.
E aqui também vou dar aquela empurradinha. Puxar bem o de cima por cima mesmo. É um detalhezinho, tem que ser feito com calma. Então, olha lá, ele vai ficar dessa forma aqui, tá? Fica assim, vamos fazer o lado de cá agora. Mesma coisa, abre certinho. Pega um pedacinho um pouco maior do que o necessário ali, pra sobrar as orelhinhas. Fixa aqui. Coloca ele pra cima na posição, puxa bem aqui pra ficar bem bonitinho. Coloca as orelhinhas para dentro. E vem com o de cima pra cobrir tudo isso. Ajeita bem essas pontinhas aqui pra dentro, usando uma agulhão ou o desfiador ali, né, o descosturador. Enfim, o que você preferir. Olha lá, ficou assim o acabamento aqui, tá? Ele vai formar aqui a profundidade. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né? Peço que vocês se inscrevam no canal, caso não estejam ainda inscritos. Também, por favor, curte, compartilha, né? Para mais pessoas poderem ter acesso a esse vídeo e me ajudar aqui no canal também, tá bom? E até o próximo vídeo, então.